Olá, bem-vindo a mais uma aula de bioenergética da bioquímica do exercício. Bom, o que é a bioenergética? Bioenergética, na verdade, é a grande área que estuda a transferência de energia, a produção, armazenamento, tudo que envolve energia dentro do nosso corpo. E para a gente iniciar, vamos dar uma olhadinha aqui a célula, que é a unidade básica formadora de todo ser vivo. Então, as células, essa aqui é uma célula bem genérica, só para a gente entender um pouquinho quais são as estruturas que compõem as nossas células. Algumas possuem mais mitocôndrias, outras possuem mais núcleos, mas, enfim, ela tem uma membrana, que é permeável, ok? Seletiva, permeável. Ela tem retículo endoplasmático, ela tem essas bolinhas que o retículo endoplasmático rugoso tem, porque são os ribossomos que produzem energia, que produzem, fazem a produção proteica. Nós temos também as mitocôndrias, responsáveis pela geração de energia, retículo endoplasmático liso, e assim por diante. Na célula muscular, ela tem uma estrutura diferente dessa célula redondinha. Ela tem uma estrutura mais filiforme. Então, ela é em formato de um fio. E nela que a produção de energia é importante para a geração do movimento. Então, ela é rica em núcleos, rica em mitocôndrias. Por quê? A produção de energia, ela é imediata, ela precisa ser imediata ali para a realização da contração muscular. Bom, quando a gente fala em energia, o que a gente está falando? As estruturas que compõem todo o nosso corpo, elas são, elas possuem elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e outros, e essas estruturas, elas formam três tipos de substratos. O que são substratos? São componentes que são possíveis de produzir energia, ok? Bom, então tem substratos energéticos que vêm dos alimentos que nós comemos. Então, tudo que a gente consome, ele, de uma forma ou de outra, ele vai ser um combustível de energia para nosso organismo. Então, eu tenho, vamos começar aqui por baixo, eu tenho os polissacarídeos, que são ou sacarídeos, ou que no final de toda a estrutura, ela vai gerar a glicose, que é a unidade básica, tá? O que muda aqui da glicose alfa para a glicose beta é a composição, a posição de alguns elementos do OH aqui, por exemplo, e também do formato da cadeia. Dependendo de onde estão essas ligações, elas ficam mais arqueadas, elas mudam o ângulo, tá? Então, ela continua sendo uma glicose, porque tem um número de componentes que formam a glicose, C6H12O6, mas o formato das ligações e aonde se encontram as ligações, ela pode gerar um arqueamento, uma mudança diferente de estrutura, tudo bem? E o que é um polissacarídeo? Na verdade, é uma união de sacarídeos, de glicose, de açúcares, ok? Depois eu tenho as proteínas. As proteínas, elas formam o nosso mapa, o nosso DNA e RNA, né? E elas são, são 20 tipos de proteínas que nós temos, e essas proteínas, dependendo do formato que elas têm, elas possuem o NH, o N, o nitrogênio. Então, lá no final, quando a gente quebra as proteínas, a unidade básica formadora da proteína, a gente chama de aminoácido. A palavra amino vem de nitrogênio, uma base nitrogenada, ok? Então, eu tenho vários tipos, e dependendo do formato e da composição, eu tenho a valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, histidina e várias outras que formam, tá vendo? O formato depende da cadeia de onde o nitrogênio e o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, eles estão compondo essas proteínas. E elas vão formando o nosso código genético, que é a timina, a uracila, ela vem aqui, ó, organizando, né? E à medida que ela encontra, ela vai se formando o nosso DNA e RNA. Então, são inúmeras combinações. Bom, e nós temos os lipídios, que são as gorduras, né? Toda a quebra dos lipídios maiores vão formar a unidade básica, que é o ácido graxo. À medida que o ácido graxo ele vai se organizando em cadeias estruturantes, ela vai formando o glicerol e a molécula de lipídio. Então, triglicerídeos e assim por diante. Então, todas essas três
os açúcares, os lipídios e as proteínas são substratos ou fontes de energia que estão dentro da célula, dentro do nosso corpo, e nós adquirimos a partir do consumo dos alimentos, tudo bem? Bom, então, a bioenergética, a gente vai estudar a produção, transformação, armazenamento e a transferência de energia para a produção, para que a gente viva, né? Para que as células consigam realizar as suas funções primordiais, né? Que é manter a vida. Então, é uma área da biologia que estuda os processos metabólicos, reações químicas, a produção de energia, a disponibilização dessa energia para o movimento e assim por diante, tudo bem? Bom, e aí, para a gente ter só um entendimento, a energia, existem algumas leis da termodinâmica, que são da física, né? Uma delas é a conservação de energia. O que significa isso? Que uma fonte energética mais outra fonte energética, ela vai gerar uma terceira fonte, ela vai ser somada, mas ela vai liberar calor, tá? Então, por exemplo, quando você traciona o carro, o motor funcionando, né, ele vai tracionar, precisa de combustão, de energia para ele girar, e ele exala uma parte dessa energia, ela vai ser eliminada em calor, ok? O motor fica quente. E uma outra regra, uma outra lei da termodinâmica é o aumento da desordem do universo. O dispêndio de energia para manter ele organizado, ou seja, tudo que descompensa precisa ser compensado. Toda energia que foi descompensada ou foi utilizada, ela precisa de alguma forma se organizar, tá? Ou seja, nosso corpo sempre vai trabalhar de maneira a garantir a entropia do nosso corpo, que significa o quê? Manter o nosso corpo com consumo mínimo de energia, tá? Mesmo que nós gastamos energia até para viver. Então, enquanto você dorme, nós gastamos energia, tá? Então, por isso que a gente tem lá o metabolismo basal, ou seja, o consumo energético que eu tenho basal para manter, pelo menos, a minha vida, ok? Bom, e aí, quando a gente fala em metabolismo são reações ou transformações da energia, tá? Existem duas formas a gente entender o metabolismo. Ele pode ser de uma fonte anabólica, que aí vem o anabolismo, né? Que é o quê? Você pegar moléculas simples, por exemplo, vários aminoácidos, e você combinar esses aminoácidos gastando energia, e você construir moléculas complexas, cadeias grandes de proteínas, uma proteína mais pesada, uma proteína mais densa, depende dos componentes que você compõe, que você coloca, né, ou você disponibiliza para essa reação anabólica. Então, anabolismo significa você juntar e criar cadeias complexas. O contrário, quando a gente fala de catálise, que é quebra, tá? Eu pegar moléculas complexas ou grandes moléculas e ir fracionando em moléculas simples. Nesse caso, toda vez que eu fraciono, há também consumo de energia, ou dispêndio de energia, na verdade. Aqui consome e aqui despende energia, certo? Bom, e aí, dentro do nosso organismo, nós temos alguns processos metabólicos, ou seja, que são de construção e quebra, tá? Metabolismo seriam quebras. Então, eu pego moléculas maiores e vou quebrando. Então, a fonte básica de energia minha é a glicose, ok? A substância, ou a fonte primordial de energia nossa é a glicose, ou seja, eu preciso de glicose para viver, ok? E aí, essa glicose, ela pode vir de vários mecanismos. O mais simples dele são os açúcares, que são os mais simples, e aí eu consigo quebrar os polissacarídeos em moléculas menores, e essa glicose, ela fica armazenada no meu organismo. Ela não fica armazenada simplesmente em moléculas assim, simples, né, de glicose. Não, ela fica armazenada em forma de glicogênio, tá? O glicogênio, então, é uma cadeia composta de várias moléculas de glicose, ok? Então, aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho outra molécula, ela vai se ligando. Então, essa é a molécula de glicogênio. Onde eu encontro glicogênio no meu corpo? Eu encontro, basicamente, claro, nas células, tá? Mas nas células musculares, bastante, e nas células hepáticas. Então, no fígado e no músculo, eu tenho glicogênio disponível.
que é essa reserva inativa da glicose, tá certo? Bom, quando eu tenho a molécula completa de glicogênio, eu faço uma quebra. Lise significa quebra. Então, glicogenólise significa eu pegar uma molécula de glicogênio que está grande, ela é inativa, e eu vou quebrando em moléculas menores de glicose, tá? Essa glicose que são essas várias moléculas. Quando eu quebro a glicose, aí sim eu tenho o dispêndio de energia, tá? Eu tenho substrato para gerar energia. Então, glicogenólise é a quebra de uma molécula grande, que se chama glicogênio, que está no fígado e no músculo, em moléculas menores de glicose. A glicose, ela anda, ela consegue caminhar, né, ou percorrer, ou ser transportada dentro do nosso sangue, tanto que a gente faz o teste de glicose para saber se tem muito açúcar no sangue, ok? Então, a molécula é essa. Então, aqui nós temos uma molécula de C6H12O6, que é a molécula de glicose. Quando há essa quebra, glicólise, eu tenho a produção de energia, ok? Agora, existem alguns processos também de gênese ou de formação, processo invertido. Então, eu tenho a glicogênese, significa o quê? Eu pegar essas moléculas, aí já é um processo anabólico, né? De pegar essas moléculas e construir a molécula de glicogênio, o processo inverso, ok? E eu tenho a gliconeogênese, que é a formação de glicogênio a partir de outros substratos, ok? No caso aqui, o glicerol, que é uma molécula de gordura, o piruvato, que é uma metade da molécula de glicose, o lactato, que ele consegue sair pelo sangue quando a gente está fazendo exercício muito intenso, e o aminoácido, que é a estrutura básica que forma as proteínas. Então, eu posso, das proteínas, das gorduras, da própria glicose, do piruvato, que está disponível, construir uma molécula de glicose, e do lactato, que também está solto no organismo, que, quando eu faço exercício intenso, que eu posso reconstruir esse glicogênio a partir dessas moléculas, dessas fontes, ok? Bom, da onde, então, vem a energia? Todo substrato energético, ele vem dos alimentos. Então, os alimentos, eles têm um componente, né? Para eu conseguir consumir 1 grama de carboidrato, eu gasto cerca de 4,5 quilocalorias. A proteína, a mesma coisa, para eu quebrar ou para degradar, né? A proteína, eu gasto 4,5 calorias, enquanto a gordura, é claro, ela é um pouco mais complexa, então a gente gasta um pouco mais de energia, tá? Para gerar, para quebrar essas moléculas de gordura e gerar energia, ok? Bom, então, para a gente entender como que o nosso organismo funciona, nós temos essas fontes de energia, que são os alimentos, e à medida que eu vou realizando exercícios, eu vou aumentando a complexidade do sistema de geração de energia. Então, existe uma interação entre sistemas. O primeiro deles é o mais simples, que eu uso o ATP direto, que é uma molécula de energia que a gente vai ver daqui a pouco, né, que contém uma cadeia forte de energia, que quando eu quebro, tiro um fósforo, né, ele fica um fósforo inorgânico, ele vai despender uma energia para a célula. E a creatinofosfato também, que é um substrato que a gente tem mais simples para a gente gerar energia. E eu posso usar o sistema que tem glicolítico, ou seja, que eu, a partir da quebra da glicose, sem a presença de oxigênio, e eu tenho também o sistema oxidativo, que ele é um pouco mais complexo, ok? Bom, esses 3 sistemas, eles andam sempre em interação, eles estão sempre se compondo. À medida que eu começo um exercício, nos primeiros segundos de exercício, eu já uso esse sistema. Mas se eu persistir no exercício ou no movimento, eu já passo para um outro sistema, e assim por diante, ok? Então, esses sistemas, eles são interativos, tá? Eles são tanto para a ida quanto para a volta, eles vão de acordo com o exercício que a gente vai realizando, tudo bem? Bom, resumindo tudo que a gente viu, que nós temos, então, as fontes, as reservas que nós temos, que são o glicogênio, que está basicamente, ou grande parte dele no fígado e no músculo, os triglicerídeos, que são moléculas de gordura, e as proteínas. Então, são esses 3
essas 3 reservas que nós temos. À medida que eu preciso de energia, eu vou quebrando essas moléculas para dar substrato para geração de energia. O glicogênio, eu tenho a glicogenólise, que é a quebra desse glicogênio, e transforma em glicose. A partir da glicose, quando eu começo a quebrar a glicose, no piruvato aqui, eu gero um ponto de energia, tá? E assim por diante. Os triglicerídeos, eles são quebrados em moléculas menores, são chamados ácidos graxos, e através do processo que a gente chama de beta-oxidação, ele também vai gerar acetil-CoA, tá? Que vai entrar nesse ciclo grande aqui, oxidativo. E as proteínas, a mesma coisa. Eu tenho os aminoácidos, e através da quebra, né, tirar a amina, né, tirar o componente de nitrogênio, ou a desanimação oxidativa, eu tenho um substrato que se despende em ureia, né, e vai formar acetil-CoA também, que vai entrar no ciclo de Krebs. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que quando eu passo por esse ciclo de Krebs, que é o oxidativo, eu tenho uma grande produção de energia, na presença de oxigênio. Basicamente, eu tenho fonte primária rápida, essa é um pouco mais demorada e essa é um pouco mais demorada. À medida que eu começo a gastar energia, eu vou acionando cada uma dessas reservas a me fornecer substratos, que são as bases para eu produzir mais energia. Então, se acabou meu glicogênio, a minha glicose, eu passo para as gorduras, e depois para gorduras e as proteínas, tá? E aí, claro que não é vantagem a gente ficar perdendo proteína. Eu tenho que ter energia direta aqui, que seria mais vantajoso para mim, ok? Lembrando que o nosso organismo, ele sempre vai trabalhar para a conservação de energia. Tudo bem? Bom, e aí só para a gente entender como que isso tudo funciona, nós temos aqui a grande molécula que tem a fonte de energia, que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Ela tem uma cadeia de adenina, aqui que eu tenho essa porção, uma ribose, que está aqui nessa condição, tá vendo? Que à medida que, conforme o peso molecular ou a estrutura da formação, aqui eu tenho o nitrogênio, o gás carbônico, a estrutura, a ligação, ela vai ficando diferente, ela vai formando ângulos de acordo com a intensidade da ligação. E aqui o que é interessante, que eu tenho 3 fósforos, tá vendo? A gente chama trifosfato. Então aqui eu tenho o grupo fosfato. É um fosfato com hidrogênio e oxigênio. Essa quebra, especialmente essa quebra aqui, quando eu desloco esse fósforo aqui, ele vai formar um fósforo inorgânico, eu quebro isso aqui na presença de água, isso que vai virar água, o que vai liberar a energia nesta ligação aqui. Na verdade, essas 2 ligações, elas são muito potentes, mas geralmente nessa aqui é onde eu quebro e eu produzo mais energia. Vamos ficando por aqui, ATP, adenosina trifosfato, e continuamos na próxima aula.